Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada está um tema incrível, gente. Fidelidade, tempo, talentos, tesouro, terra, tempo. Como usar tudo isso como um presente de Deus de forma equilibrada, harmônica. Começamos essa temporada falando sobre o doador de tudo, Deus como dono de tudo, e foi uma experiência incrível. Agora, vamos dar continuidade, agora já pensando em alguns personagens, alguns exemplos de fidelidade, que certamente vão inspirar você a continuar tendo essa relação de confiança com Deus através da sua palavra. Temos alegria nesse episódio, mais uma vez, de receber uma bancada top, gente. Pense, você que está aí, acompanha, lê, vê o nomezinho deles aqui nas chats e tal. E agora tem a alegria de poder, junto com a gente, poder extrair o máximo, aprender, ouvir e, sobretudo, desfrutar do estudo entre amigos aqui da Palavra de Deus. Eu estou aqui com ela é a nossa editora aqui da nossa lição Contexto Bíblico, também ajuda ali como editora também da revista Vida e Saúde. Ela é esposa do Tiago, mãe... que eu já esqueci. Mãe da Vitória. Mãe da Vitória, gente. Olha que vitória desse povo aqui, hein, gente? Vitorinha, um cheiro, hein? Ok, vamos lá. Agatha Lemos, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente aqui no podcast No Contexto. Bem-vinda, tá? Nossa, o prazer é todo meu e a gente vai falar hoje de um tema aí que vai pegar fogo. Nossa, tá bom demais, hein? Tá ótima. Aqui do meu lado eu tenho o meu grande amigo, né? Que a gente já trabalha aí há bastante tempo, né, Michelson? Alguns aninhos já, né? Michelson Borges, que também é editor junto comigo na lição, e eu sou editora junto com ele na revista Vida e Saúde. Que legal. Parceria legal aí, né? Que legal. E temos aqui conosco também, mais uma vez, né? A Aliane. Ela é membro ali do corpo de ancianato da igreja de Ponte Rasa. Ponte Rasa, uma Agora líder, é né? fruto entre os homens, né? Nossa, aí, Muito rapaz. líder aí na igreja, atuante, também envolvida com os aventureiros bravadores da igreja, né? Sim. Regional, né, Lene? Tô como coordenadora. Tinha que ter alguma mulher pra botar Perdão, ordem. perdão, errado a patente aí, Não. Coordenadora, gente. Aqui o nível é alto, Foi hein? regional Isso também. aí. Bendito Então é bom tê-la mais uma vez com a gente aqui, Aliane, viu? Prazer. Prazer é todo meu, né? Ó, De vou mandar novo. um abraço lá pro pessoal da Ponte Rasa. Vou Só mandar você um bater. abraço pro pessoal da igreja de Ponte Rasa, o pessoal dos bravadores também, né? Aham. Não deixaram eu pôr lenço, brincadeira, gente. Brincadeira. Mas um É abraço. brincadeira, É hein, brincadeira mesmo. Aqui é parceria de sucesso, sempre. É isso Jovens, aí. desbravadores e aventureiro, é um isso aí. formando o outro. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com o nosso querido pastor Fabrício, né? Com essa bancada aqui de responsabilidade, né? bancada Só de peso, responsa, E nosso querido pastor Fabrício Leão aqui, que tem há alguns anos já dominando aqui esse podcast, que é bênção, viu, gente? Amém. É bênção Obrigado, na nossa Vialine. associação. Muito. A gente agradece, tá? Porque o podcast, na verdade, é feito pelos jovens aqui da Paulista Leste, né? Sempre tem os convidados ilustres assim, né? Jovens, Mas não, geralmente eu vem não o sou... pastor, vem os jovens da igreja. A nossa proposta justamente é essa, é furar a bolha para que não seja uma conversa teológica, mas um momento em que os jovens da igreja falam, fruto do seu estudo da Bíblia, da lição, e você representa muito bem nossos líderes, viu? Amém. Os jovens aí que já estão na classe a cada sábado pela manhã. Hoje ok? você resolveu trazer umas pessoas que são jovens por mais tempo. né? É isso aí. A experiência aqui tá alta aí. Mas muito bom ter todos vocês aqui. Aliane, muito bom ter você aqui também, tá? Um abraço pessoal da Ponte Rasa aí, o pessoal do Clube de Desbravadores, Aventureiros, os jovens também. Lembrando que o tema desse ano continua, gente. Nesse ano ainda tema Eu Vou. Olha aqui o Michelson Borges também com a sua camiseta, aqui o Eu Vou, uma resposta ao chamado de Deus, ao tema da Campal nosso do ano passado. É tema também da Divisão Sul-Americana e da nossa união também aqui para esse ano. Temos várias ações, temos o modo ON aí, com desafio sempre do último sábado de cada mês. É um desafio geral para toda a América do Sul. Inclusive, o último agora foi sobre como você se preparar para ser o melhor líder. Tá bom? Estamos desafiando você a continuar estudando a Bíblia, seguindo a gente nas redes sociais, aí acompanhando os bastidores, os participantes, para que você acompanhe aí todos os episódios aí, não só também nas redes sociais, Jovens Adventistas APL, mas também aí no @Paulista Leste. Você pode acompanhar também em vídeo, se você assim preferir, também na sua plataforma de áudio preferida, no seu podcast aí para você aprofundar o seu estudo da Bíblia. Esperamos que essa ferramenta, esse recurso, continue, quem sabe, aí motivando você a continuar firme aí no estudo da palavra de Deus. Tá bom? Bom, a gente vai começar esse momento agora aqui, já nos apresentamos, orando, né? Pedindo a bênção de Deus para que Ele nos ajude a compreender o tema que tá, gente, incrível. Esses dois personagens aqui, eles representam dois grandes grupos que vão
coexistir até o final de tudo. Muito bom. Pastor Michel, você pode orar pra gente aí? Por favor. Posso. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos dás de mais uma vez trocarmos aqui ideias sobre a lição, que está muito boa. Pedimos-te que nos ajudes a incorporar os conceitos que vamos aprender, possamos aprender dos bons exemplos que a lição menciona e que os bons ensinamentos que obtivermos desse estudo nos acompanhem por toda a vida. Abençoa os amigos que estão aqui no podcast e também aqueles que vão ouvir, assistir depois, que sejam grandemente beneficiados com esse estudo, com esse conteúdo, com essa recapitulação. Dá-nos a tua paz. Pedimos-te, Senhor, muitas bênçãos para este novo ano que está apenas começando. Amém. Que nós possamos andar de mãos dadas contigo em cada dia, em cada momento deste novo ano. Amém. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Boa lembrança na oração aí, viu? Aliás, gente, feliz ano novo para vocês também. Feliz ano novo. Feliz ano Para quem tá aqui, novo. para quem tá em casa, que seja um ano de muito crescimento espiritual para você, Amém. com base no estudo da Bíblia. De muita vida oração. fidelidade. É isso aí. Tendo uma visão cada vez mais ampla desse assunto tão relevante para a nossa vida cotidiana, espiritual, dentro e fora da igreja. Bom, o tema dessa semana, do episódio dessa semana, gente, traz dois personagens muito icônicos aí, com respeito à fidelidade, à infidelidade, a seguir as orientações de Deus e não seguir. Realmente são personagens muito interessantes, dá para a gente explorar bastante o tema dessa semana. Caim e Abel. Quem já não leu, já não ouviu, ou acompanhou aí, eu lembro quando era criança, que eu tô lembrando agora, aqui no livrinho vermelho, que tinha lá só a historinha de Caim e Abel. Era diferente um pouco da Bíblia, né? Eu Mas não lembro. as ilustrações... Não é da minha época. As ilustrações, Com certeza. as ilustrações ficaram gravadas na minha mente. Eu lembro muito bem o irmão matando o outro. É um clássico, né? Foram vendidos de várias formas, né? É. E aquilo foi guardado na minha mente também. O tema Caim e Abel, doação e conflito, é o tema da semana. E a tirinha da semana, gente, está aqui já. E nós queremos ouvir de vocês aqui. A gente não conhece ainda, viu, o Caleb Carvalho, mas a gente vai dar um jeito para trazer esse cara aqui, viu? Que eu vou te contar, viu? Toda semana daí em uma tirinha, já é claro, junto com vocês aqui, os nossos editores, uma introdução, um desenvolvimento e já uma conclusão ali, pra gente já na tirinha da semana já ter uma ideia do que vem pela frente. Eu queria ouvir de vocês aqui, né? Já Tá joga a ali, bomba, daqui pastor. 3, Eu 4. conto ou vocês contam? Manda bala aí, Aliane, qual foi a impressão que você teve aí? Eles da contam, tirinha eles contam. Da semana. Eu quero ver essa reação. Tu fala e eu olho pra eles, tá? Tá bom. Pra ver se você entendeu. Vê se ele tá... Vai lá. Mas a primeira ali, eles estão com as ofertas, né? E Caim tá se sentindo... Caim, né? Caim tá se sentindo ali, ó. Tcharam! E aí ele coloca, né? Eu trouxe as melhores. E aí vem um balãozinho, né? Com mãos abertas, né? É Abel. Eu conto ou vocês contam, né? Aquela coisa assim, qual que tá certo ou não. Porque ele coloca aqui, ó. Eu trouxe as melhores frutas para a oferta e ela foi rejeitada. Isso não é justo. Então... Você porque é uma insatisfação de cair ali, né, rapaz? Mão na cintura, meio que chateado, olhando pro irmão. Por quê? Na verdade, eu tem que ser inverti, desse jeito, né? É verdade. Por que tem que ser desse jeito, né? O que ele tá se sentindo assim, né? Ele ficou Chateado. meio chateado, meio bravo ali com o irmão dele. Aí já traz o rostinho dele ali na E aí, sequência. eu conto ou vocês contam? Eles contam. Rapaz, agora, bom, eu queria fazer a pergunta de $1 milhão, né? Porque todo mundo, quando trava, queria ter alguém como vocês para perguntar. Tá Esse certo ou tá quadrinho errado? ali, o que é que... Ó, gente, eu queria me solidarizar com o pessoal de casa, que olha assim, finge que entendeu. É que top, não sei o quê. Que tá esperando o Quem podcast fez pra essa última fazer. perguntinha ali? Eu queria ouvir de... Olha. Agatha, tem o nome dela aí, vem perguntar, né? Pergunta para uma pessoa de 18, 20 anos, eles vão Toda- saber eu já vi certinho uma a palestra- referência. Uma palestra dessa... Se você não entendeu, porque você não é dessa geração mais. Não, eu me esforço, mas claro que é difícil, hein, gente? é o seguinte, né? Como o Michelson disse, eu sou um pouco viciada nesses memes. E a gente, lógico, sem ferir a filosofia adventista, a gente transmite, né? Sem perder também o fio da meada da lição. Sim. E aí, vocês já viram, tem alguns memes assim, né? A pessoa fala, ai, não vejo a hora de completar 18 anos, comprar meu carro, morar sozinho, minha casa, ter independência financeira. Aí o pessoal, eu conto ou vocês contam? Né? Que não é bem assim. Então, esse eu conto ou vocês contam... Entendeu? Você entendeu a referência? Entendi. Ali, digamos que esse é a voz de Deus lá de cima. Eu conto ou vocês contam? E assim, por quê? Porque o Caim, ele repete um comportamento que é do ser humano. Uhum. Você faz a besteira,
Você desobedece voluntariamente, tá ali declarado, é assim. Aí você faz, não, vou fazer do meu jeitinho. E ainda você... E ainda espera que a outra pessoa Não, seja. e assim, Einstein dizia assim, né? Que é só o louco que ele continua fazendo de um mesmo modo, esperando um resultado diferente. Então, assim, ele tá fazendo aquilo que não é pra fazer e ele tá esperando um resultado diferente. Então, assim, aí Deus fala, bom, peraí, né? Você ainda vem me perguntar o que aconteceu que não é justo, por que a sua oferta não foi aceita? Então, é mais ou menos por aí a brincadeira, né? E aí, Michel, você não tava por trás disso aí, não, né? Era só ela, né? Não, como eu disse no primeiro programa, né? A gente divide, né? Será que ele geralmente ela faz... Ele viu que ela fez... fez... Agatha, o que é isso aqui? Ele tá de porra, hein? Quando eu não entendo, eu fico bem quietinho. Tá? Então, da 1 a 7, sempre são tirinhas bem divertidas. Depois fica um pouco mais sisudas. Não, ficam mais criativas aí, né? Mas... aí... Tem mais alguma impressão que você queria compartilhar com a gente aí, da tira da semana? Não, pra mim ela expressa assim, ela resume tudo, né? Porque não basta o meu melhor. Quem determina o melhor? A forma de adoração verdadeira, correta, acertada é o ser adorado, não adorador, né? Então, por isso que Deus está dizendo, olha, é melhor contar para esse menino que não é assim, né? Porque o sacrifício tinha um significado, não é o melhor do homem, mas o que Deus ofereceu. O sangue, tinha que ter uma vítima, tinha que ter um substituto, né? Então, tem gente até que às vezes analisa essa história e pode correr o risco, talvez como Caim mesmo correu, nós vamos ver mais adiante, né? De pensar assim, mas Deus é muito exigente, Deus... Por que não aceita o meu melhor? Porque tem que ser porque do não era jeito questão dele, né? de ser melhor ou pior. A questão era o que significava, o que representava aquele sacrifício. Era Jesus? Então não tem nada melhor Tinha que uma Jesus. Tipologia ali, né? Então não era simplesmente assim, eu vou trazer o meu melhor. Tinha um padrão a ser alcançado. É um padrão altíssimo, né? A gente vê como o diabo depois, ao longo da história, vai deturpar isso, né? Porque os sacrifícios... O diabo sempre deturpa o que Deus cria, né? Então, os sacrifícios estão presentes em culturas pagãs também. Moloque recebia bebês. E, certo, eles davam o melhor bebê para morrer nos braços incandescentes daquele Deus absurdo, né? Os maias, incas e astecas faziam sacrifício, arrancavam o coração de pessoas lá em cima daquelas pirâmides escalonadas, né? Então, o inimigo deturpou porque ele coloca a ideia de que os deuses têm que ter a ira aplacada pelos sacrifícios. Falso, totalmente deturpado, porque o primeiro sacrifício, na verdade, não foi para aplacar a ira de Deus, porque foi Deus que ofereceu. Deus já estava propiciando, né? Estava predisposto ao perdão, à reconciliação. Então é Deus quem dá. Nós vimos na primeira lição que o primeiro sacrifício foi o próprio Deus que se ofereceu, né? Prefigurado lá em Gênesis 3,15. Então não caiamos na deturpação e não caiamos também no risco de pensar que o meu melhor é o melhor e ponto, né? Não, Deus é que sabe o porquê. Mesmo quando não entendemos, se confiamos em Deus e na palavra dele, nós vamos fazer o que Deus pede, né? Pô, eu queria até ampliar aqui o negócio da tirinha aqui, gente. Quando Deus olha pra gente, mais do que olhou pra Caim, olha pra quem sabe, eu, pra você, pra algum jovem aí, eu conto ou você conta? Eu imagino que a nossa vida, ela já vai dizer muita coisa, né? Nossa postura, até nosso próprio gesto de submissão a Deus, de fazer o que Deus pede, já vai dizer muita coisa. Geralmente vai dizer muita coisa para quem está perto da gente, né? E mesmo que desperte, às vezes, até chateação, né? Ou até mesmo uma certa reação de descrédito, até mesmo de crítica, né? Por que você faz isso? Você é muito bitolado, rapaz. Você é muito... segue muito a risca, você é muito fanático, né? E, na realidade, Deus quer dizer o seguinte, né? É o que você já acabou de mencionar, né? Toda vez que eu pedir algo a você, faça como eu pedi. Do jeito que eu pedi, né? Porque há um objetivo com isso, né? E quando a gente submete a fazer o que Deus pede, a gente tem uma tendência natural, né, de ser feliz, né, da gente submeter às orientações de Deus. Porque a postura de Caim, depois daí ela tende a ser muito sofrido, né? É muito sofrimento. É muito sofrimento, né? Ele representa também um grupo bem Eu vejo especial. o Abelzinho ali dizendo obrigado, Senhor. Né? Grato, né? E o outro dizendo por quê, Senhor? Né? Por quê? Imagina. Mas é impressionante isso, né? Como que ele pode ter essa postura. Né? Até parecia que era o primeiro sacrifício, né? E a psicologia, ela explica, né, que um grande fator de você saber que a pessoa é madura é quando ela consegue reconhecer responsabilidades. Né? E ali não, a culpa é sua, né? Bom, vamos falar isso daqui a pouco. Vamos lá, tá dando spoiler já aí, viu? Veja como a tirinha rende, né? Eu vou ler o texto base da semana, que está em Gênesis capítulo 4, que é um pequeno resumo da história, a introdução da história de Caim e Abel. É um momento também bem desafiador, porque a reação
de Caim após esse momento é muito triste, né? E até na lição que a gente estudou aí, fala que o que a gente ainda vai estudar diz que a gente não vai ser conhecido por nossas ações, mas por nossas reações. E as reações de Caim são muito imaturas, tristes, né? Imaturas e tristes, né? Porque as consequências são bem difíceis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim, ou Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Interessante, né? Sempre aceita a pessoa e depois a oferta, né? Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Verso 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nossa, que texto forte, ao mesmo tempo que registro triste, né? Que reação terrível essa que Caim teve diante das orientações de Deus, né? E a reação dele foi tão triste que chegou a tirar a vida do próprio irmão, né? Me chamou muita atenção, só queria destacar isso aqui, que Deus, quando a gente oferta o que ele pede, na realidade o que ele quer é o adorador, né? Ele não quer a oferta em si, né? Mas o que ela representa, né? Sempre com a oferta, o que Deus quer mesmo é saber se a gente quer se entregar completamente a ele, né? Ou se a gente aceitou o que ele entregou completamente para nos salvar, né? Sim. E é muito curioso essa forma como a Bíblia até mesmo descreve nessa versão especial, né? Eu queria ter... Pastor, só um detalhe, né? Isso me lembra do texto: dá-me, filho meu, teu coração. Isso. E depois, né? Você se alegrará nos meus caminhos. É isso aí. Nós vamos passar um Senhor, né? Exato. Nós vamos passar aqui mais algumas semanas ainda estudando sobre mordomia, né? E algumas pessoas com uma visão talvez um tanto limitada pensem: Deus quer 10% das minhas rendas, Deus quer uma parte do meu tempo, Deus quer que eu cuide. Não, Deus não quer isso, Deus quer tudo. Ele quer é dono de tudo. Ele quer o teu coração. Coração no sentido de todo o ser humano, né? Sua totalidade, integralidade, né? Plenitude. Quando nós nos entregamos a Deus de todo o coração, tudo mais fica tranquilo. É feito por amor, é feito como gratidão, como reconhecimento das bênçãos, né? A motivação é correta, né? É incrível. Agatha, nos ajuda aqui, por favor, porque a rebelião e uma escolha. Você percebe uma atitude de Caim em relação ao que Deus havia pedido, a forma como Deus tinha pedido, a própria rebelião, a chateação dele em relação à forma como seu irmão reagiu ao pedido de Deus, não é? Como Deus aceitou do seu irmão, a dele não. Por favor, nos ajude aqui na parte do contexto sobre o que essa rebelião e essa escolha representou, significou para ambos. Bom, essa questão de escolha é uma coisa muito complicada, né? Tem aí neurocientista que vai abordar qual porcentagem a gente consegue fazer a escolha, aí vai ter o sociólogo que vai dizer, ou filósofos, né, que você, dependendo de onde você nasce, você não tem como fazer escolha. Enfim, existem muitas linhas de pensamento que vão questionar se a gente realmente é um ser livre, capaz, né, habilitado a fazer escolha, né? Claro, a gente tem um cérebro, a gente raciocina, teoricamente teríamos, mas não vamos deixar de levar em conta que existem as bagagens, os contextos de cada pessoa. Sim. Tudo isso vai realmente ter uma aplicação, uma influência sobre. Não tem o que fazer, né? A hereditariedade. Mas eu consigo ver, não é à toa que nós temos um Deus que veio aqui, pisou aqui, sabe o que é viver aqui, e por isso ele é habilitado para ser o nosso intercessor, que existe aí, dentro de toda essa loucura que é, né? O mundo interior de cada pessoa, o seu contato com consigo mesmo e com fora, ainda assim existe a brecha que é você que vai dizer se quer ou se não quer fazer, né? Tanto é que João, que traz João 6,37, diz exatamente isso, né? Diz que aqueles que vêm a mim eu não lanço fora, mas você vê que tem um movimento, os que vêm até mim eu não lanço fora. Então, existe a escolha. Às vezes eu fico pensando, a gente fica muito preocupado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser daquele jeito. Mas a gente se esquece que o que Deus pede para nós não são exigências, são ofertas que ele fala. Então, eu gosto muito do exemplo de Nicodemos, né? A gente sempre fala assim,
E aí eu tenho que nascer de novo, como é que eu faço isso? E ele estava achando que era uma coisa que ele tinha que fazer. Mas, na verdade, era Jesus ofertando para ele. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa perspectiva quando se trata de ser fiel a Deus. Como você falou, a motivação correta. No caso aqui, Caim tinha as melhores frutas? Tinha. Ele trabalhava mais com essa linha de produtos, né? Então, mais domínio, né? Então, eu vou oferecer o que... Mas a questão não era essa. Ele ainda assim, com todas as justificativas que ele pudesse apresentar para a escolha dele, ele ainda estava fugindo daquilo que Deus falou. E aí nós entramos em 2 problemas, que eu acho que é o cerne do problema do ser humano. Foi uma projeção do próprio diabo, que é a insubmissão à palavra dita. Então, é assim que eu quero. Não, mas eu trabalho com essa mercadoria. Não, mas eu peguei os melhores. Não, mas... Então, assim, as justificativas, eu acho que as pessoas que se justificam muito, elas têm muita dificuldade de se arrepender. Já viu aquela pessoa que vai corrigir, ela te dá uma volta. Eu já cheguei uma vez e falei pra pessoa assim, mas viu, você não precisa falar tudo isso, ela só falar, me desculpa. Né? Às vezes resolve. Então, assim, isso na história de Caim, lá a hora que a gente chegar em compartilha, eu vou voltar a falar sobre isso, mas isso tem uma importância muito grande. Né, que é você retroceder, essa humildade, enfim. E outro problema a gente retoma. Isso era possível, né? Era possível. Pelo que Deus falou no final da conversa ali, a respeito do que ele fez. Sim, porque esse é o nosso Deus, é o Deus da segunda chance, né? De todas as chances. Eu quero retomar a fala do Michelson sobre a tirinha e sobre deuses e ofertas. A gente tem agora, nessa época, contextualizando bem para nossa época, a gente não tem mais um Deus que fala e eu faço. Nós temos deuses à nossa imagem e semelhança. Nós invertemos a ordem. A gente dita o que ele tem que fazer, né? Porque a gente vive numa sociedade muito narcisista. Se eu fosse, hoje, olhando assim para Caim, eu acho que ele teria um transtorno de personalidade narcisista. Porque ele, assim, ele faz do jeito dele e ainda reclama. Ainda quer que o outro aceite. Entendeu? Ainda reclama. Então, eu acho assim, que hoje a gente tem deuses muito parecidos conosco. Então, hoje eu tenho um Jesus que ele foi preso político. Eu tenho um Jesus que... Gente, não é nada disso. Jesus veio nos livrar do pecado, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho um Jesus muito parecido comigo, com o meu viés, com a minha visão de mundo, e não é o contrário. Eu acho que isso aí fere a nossa fidelidade. O dia que você entender que ele continua sendo Deus, você não é Deus, você é criatura, e que você precisa se submeter porque ele sabe o que ele diz, acabou o nosso problema com fidelidade. Então, nesse ponto eu tenho escolha. Eu sempre falo para Deus assim, eu sei que eu não dou conta de fazer o correto, mas eu escolho que o Senhor transforme meu coração. Amém. Então, eu acho que é por aí. É isso aí. Aquilo de eu descobrir o que Deus quer, né? A vontade de Deus. Posso lembrar de um caso bíblico, Uzá, né? E o transporte todo errado da arca, né? Não foi assim que Deus estabeleceu, né? Tinha um jeito certo. Mas Deus é exigente, Deus tem seus motivos, ele é o Criador, ele tem direito, inclusive, de exigir isso, né? Vou dar um exemplo aqui também por exemplo, pregar. Eu amo pregar, né? Eu acho que descobri que tinha um dom, ou então Deus me deu esse dom em algum momento, mas não é porque eu tenho esse dom que eu não vou estudar livros de homilética, de oratória sacra, me preparar melhor, saber o que a inspiração diz. Ellen White tem testemunho, tem orientações fantásticas para pregadores, né? Música, né? Não é porque eu tenho o dom da música, eu sei tocar instrumento, eu sei cantar, tenho uma ótima voz, que eu vou ignorar a filosofia da música, né? Eu vou ignorar os conselhos inspirados que Deus deu para a sua igreja. Nós temos um livro da CPB, que é o livro Música, com uma coletânea de conselhos específicos para sobre esse assunto. Então, quando a gente diz assim, eu já sei fazer, eu gosto de fazer desse jeito e é do meu jeito, eu estou sendo Caim, né? Agora, quando eu me submeto e digo, Senhor, eu gosto disso, eu tenho esse dom, mas eu quero que tu me mostres, me orientes sobre como usar melhor esse dom. Você está sendo Abel. É do jeito de Deus, não do meu jeito. Inclusive, eu queria até que nos ajudasse aqui, porque Abel foi morto por confiar, né? Abel foi morto por fazer o que Deus havia pedido, né? Isso gerou uma insatisfação. Igual José foi preso porque fez a coisa certa. João Batista, são coisas que a gente não É a entende. inversão que a gente vê de valor. Só, não deveria ser o contrário a história? O que o Michel falou sobre essa fidelidade que a gente tem que ter, que a gente não está mais acostumado, né? O errado se torna certo e o certo se torna errado. E a gente fala, mas tem alguma coisa não tá certo, não. Eu conto ou vocês contam? Como é que é? O errado vai continuar sendo errado mesmo que todos façam. E o certo continua sendo certo mesmo que ninguém faça. E então, hoje... Ou mesmo Deus que tenha consequências difíceis. Uma prisão, talvez, no caminho, e nós teremos no futuro. No caso de Abel... foi a própria morte. No caso da Abel, a morte, né? Que a lição, inclusive, coloca assim, contrastando os dois, né? Ao se distanciar de Deus, Caim perdeu de vista o seu caráter.
E aí aqui a lição nos leva a imaginar alguns questionamentos que Caim pode ter feito. Agora nós vamos usar aqui nossa imaginação, né? Então, talvez ele tenha pensado assim, Deus é muito duro, severo, mesquinho. Talvez pensasse que a maneira como Deus havia tratado Adão e Eva, e por extensão ele também, né? Que ele acabou pagando pato, digamos assim, expulsando-os do jardim, era ainda pior do que o erro do casal. Quer dizer, Deus agiu de modo muito pior a solução. Não precisava ser tão duro assim. Para algo tão, aparentemente tão pequeno. Aparentemente, né? Afinal, o fracasso de Adão e Eva não foi algo realmente pequeno, porque todo o planeta foi amaldiçoado. A obediência estrita não seria um sinal de estupidez, não seria fanatismo seguir todos os menores detalhes dos requisitos de Deus. Vai dizer que isso não acontece hoje também. Sim. Você quer seguir tão estritamente isso, que você é um fanático, você é um fundamentalista, né? E, na verdade, talvez Abel tenha pensado isso também, Caim tenha pensado isso também, né? Já Abel decidiu se humilhar diante de uma mente superior, sob a autoridade de uma sabedoria que nem sempre pode ser compreendida por mentes limitadas e pecaminosas. Amigo, você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Tenho argumentos assim, vários, né? A arqueologia, a ciência, a estrutura interna da Bíblia, a apologética me mostra isso. Ok, você confia que ela é a palavra de Deus. Você confia que Deus sabe que Deus existe? Tenho 1000 argumentos para dizer que sim, entendo e creio nisso. Então, qual é o problema de se submeter ao Deus da Bíblia e a Bíblia que é a palavra de Deus? Tá tão mais fácil se você for ver, né? Não, eu vou fazer do meu jeito. Mas, viu, já está dito como é para ser feito. Então, você vai gastar bem menos energia, né? Você vai chegar mais rápido aos seus objetivos e gastar menos energia se você faz o que tá... É assim que mais funciona. Prático, né? Agora, lógico, as pessoas podem questionar, mas é a minha criatividade, Você pode exercer tudo isso, mas... se liberdade, né? Mas você pode fazer tudo isso, mas faça com ele, porque ele tem interesse em potencializar quem somos, né? Mas faça com ele, porque fazer sem ele... eu acho tão triste isso aí que tá escrito. Caim foi se descaracterizando. Sim. Gente, ele foi perdendo conexão com Deus, com a origem. É muito triste. É muito triste. Bom, aqui a gente aprendeu uma coisa importante. Desses 2 pontos aqui, eu catei aqui, até escrevi também aqui, ouvindo vocês aqui, só confirmou o que eu havia entendido aqui. Essa escolha que está acessível a todos, apesar de tudo que pode conspirar para que a gente até acha que não tem, mas a gente tem, no fundo a gente tem. Se a gente não tem, a gente pode escolher, deixar Deus escolher pela gente. Mas essa escolha é uma decisão diária. Né? Como também rebelião é uma decisão que a gente pode tomar. E se a gente não voltar atrás, ela só aumenta. Sim. Ela só aumenta. Então, submeter-se a Deus, a soberania de Deus, também é uma decisão diária, cotidiana, constante, né? E reconhecer que realmente, quando você decide ser assim, pode ter consequências que, humanamente falando, pode ter sido drásticas. Pode, Caim foi fiel, olha o resultado que deu, né? Mas interessante, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus assume as consequências. Quando a gente faz a nossa vontade, a gente também vai ter que assumir as nossas consequências. A melhor forma de nós exercermos o livre-arbítrio é dizer a Deus, Senhor, eu entrego a Ti o meu livre-arbítrio. Essa é a oração. Eu estou livremente exercendo o poder de escolha, de escolher que Deus me ajude a escolher, né? Então, Senhor, toma a decisão, né? Não por mim, mas me oriente nesse processo de escolha. Tem um detalhe aqui também que eu não queria deixar passar por alto na parte de segunda-feira, que diz assim, ó, que a perseguição mais dura virá de dentro do povo de Deus. Esse é forte, hein? Que é a última linha da parte de segunda-feira. Porque Caim e Abel estavam na igreja. Os dois eram filhos de Deus, né? Da mesma igreja. Mas a pancada veio do irmão, né? Sim. Então, aqueles que não se submetem a Deus serão os piores perseguidores daqueles que querem se submeter a Deus. E já está profetizado, né? Já está acontecendo. Desde o começo foi assim e continua sendo e vai ser cada vez pior. E já está acontecendo. Eu acho um grande erro do cristão, e agora para o jovem adventista, eu acho um grande erro é o jovem confiar em si mesmo. Ou qualquer pessoa, é dizer assim, eu não sou influenciável. Gente, isso não existe. Não tem Todos nós influenciamos, somos influenciáveis, nós toleramos sem saber, e somos tolerados. Enfim, é uma via de mão dupla. E a gente fala às vezes assim, não, eu consigo, isso aí não tem influência sobre mim. Vai ter. Então eu acho que às vezes a gente vai passo a passo indo na direção de Caim, quando a gente acha que dá conta sozinho. Não damos, nós precisamos de Deus. Quando eu falo de mídia, né, nas palestras aí por aí afora, eu digo assim, olha, ser influenciado é inevitável, nós somos seres influenciáveis. O que você pode fazer é escolher quem vai te influenciar. Né? Qual é a tua playlist, quais são os teus autores, quem são os teus pregadores. Escolha sabiamente, com base na palavra de Deus, com base no bom senso, quem vai influenciar você, o que vai influenciar você, e aí
as coisas tenderão a dar mais certo, né? Mais influenciados todos nós E a gente somos, vê né? essas tendências, eu falo por mim, eu nasci num lar adventista, sou desde pequena dentro da igreja, e quando eu falo, às vezes você encontra pessoas que não estão mais, e você fala com elas assim, você continua na igreja? É como se fosse uma coisa... Tipo, você continua ainda, tipo, a pessoa se espanta. Você não se libertou ainda. A pessoa se espanta tipo de você falar sobre que você ainda continua na igreja, que você ainda tem um princípio. Então, a gente vê que está invertido. O que o Michel falou realmente, as influências que você tem são maiores, porque as pessoas, de vez você se influenciar com o bem, você se influencia com o mal, com o que é ruim. Chama de bem, isso que é pior. Você chama o mal de bem. Então, quando a pessoa fala, o jovem adventista falando mais específico, eu vou num lugar com meu amigo, num bar ali, eu não vou me influenciar. Imagina, quando a pessoa vai ver, ele já tá lá no pancadão, lá, vira e mexe, e não tá sabendo a influência que tá tendo sobre ele. Okay. Então, a gente tem essa tendência de achar que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, e não. Então, eu falo por mim, por essa Eu acho que essa compreensão também. já sua, como também foi de Abel, né, Aliane, de quem é o benfeitor, ter a resposta a essa pergunta é que vai fazer com que a gente viva essa vida segura ao lado de Deus, a palavra de Deus, se mantenha firme aos princípios da palavra de Deus, né? Faça o que ele te orienta a despeito do tempo e não ter medo nem vergonha disso, né? Ou até mesmo ter coragem de colher as consequências que isso pode trazer, né? A gente acho que já Mas falou até, já deu a introdução zona. Mas assim, para você, quem é esse benfeitor? Você já identificou isso na lição aqui? Eu acho que a gente tem que tentar entender isso na nossa vida, né? Uhum. Que a gente tem que saber quem é que tá fazendo bem pra gente, quem é que tem. A gente tem essa consciência. A gente tá ofertando por ofertar. Minha vida, eu tô dentro da igreja hoje, mas eu tô entendendo realmente para onde eu quero ir. E o meu Criador, eu tô adorando ele da forma como deve ser? Ou eu já me acostumei? Eu sou dentro da igreja sempre, já me acostumei com isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a lição que a gente até falou anteriormente, do nosso Criador, de entender o motivo que ele veio, morrer por nós, a gente tem esse entendimento? Ou só pegando a nossa oferta lá e eu tô dando a minha vida? Senhor, eu já entreguei a minha vida, tá? Mas eu não estou vivendo. Não me peça mais nada. Já tá bom, né? Mas como a gente vai saber quem é o benfeitor se a gente não sabe nem diferenciar o bem do mal? Essa questão espiritual hoje abalada, ela é um complicador, né? Outro dia eu Satanás, ele vem forte pra confundir, né? Você sabe que tá em alta o anti-herói, né? Então, outro dia eu tava ouvindo uma atriz aí, não é cristã, não é nada, atriz famosíssima, ela falou assim, olha, o meu papel mais assim, difícil foi o anterior agora, porque eu era a mocinha, e os mocinhos hoje não fazem sucesso. Ela falou, então, foi muito desafiador. Então, assim, como eu vou saber o que é benfeitor se eu não sei o que é bem? E hoje as pessoas acham que o bem, a gente tem uma sociedade mais mimada, bem é fazer o que eu quero. E o bom, a bondade de Deus é falar muitas vezes não, é colocar os limites, é pôr as fronteiras, é nos proteger, é nos blindar. Então, como que eu vou saber quem é o benfeitor se eu não consigo diferenciar bem do mal? E né? vai muito do relacionamento também, né? Sim. Se você não tem um relacionamento, você confunde. Você começa, aquilo que ela falou, às vezes o pessoal coloca o ruim, né? O mocinho não é mais o que a gente tem que seguir. A gente vai pelo lado contrário. E você vê as torcidas mesmo, colocando em mídia, em programas que você vê, o pessoal não torce mais a favor daquele. E a gente tem que colocar essa identificação. Eu acho que a gente tem que se converter melhor, né? A gente tem que se convencer, a gente tem que se converter. Quando a gente for convertido, a gente vai ter esse discernimento. Nascer de novo. E quando a gente for convencido, a gente tá... Satanás ainda tá jogando com a gente quem é quem. Antes da gente ir pro hipertexto aqui, quando você identifica Deus como esse benfeitor, né? Aquele que sempre deu, antes de tudo, até do pecado, tudo foi de graça, né? Tudo foi pela graça, né? Mal eles não tinha nem do que descansar, já receberam descanso. É um Deus de bênção. Após o pecado, não mudou o método de Deus. Sempre foi graça, né? O Cordeiro foi pela graça. E essa resposta que ele... Até é interessante, né? Porque Provérbios menciona isso. Né? Devemos honrar a Deus com tudo o que nós temos. Especialmente com as primeiras coisas, as primícias, né? E isso deve nos fazer reconhecer isso através do dízimo, né? Através de uma oferta de sacrifício, através de uma oferta regular. Quando você reconhece a oferta que Deus deu por cada um de nós, diz que os verdadeiros adoradores se consideram apenas como pessoas que recebem as dádivas de Deus, como seus representantes e administradores de suas posses, né? Devolver dízimo e oferta, seja ela pontual, no caso de uma oferta por alguma bênção que você recebeu a mais, ou de forma regular, que é a orientação bíblica, né? Dízimo e oferta, você está nada mais, nada menos do que reconhecendo a Deus como o benfeitor de tudo, o dono de tudo, aquele que faz o bem para você, né? Dando tudo que você precisa. E essa resposta, ela pode estar de muitas formas. Dízimo e oferta é uma delas já estabelecida por Deus na palavra, né?
E quem reconhece Deus como benfeitor vai fazer o que Deus pede. Fazendo isso através do dízimo e também das ofertas. Suas motivações serão porque reconhecem as bênçãos de Deus, né? E sabe que tudo que tem vem de Deus, né? Como bênção de Deus. Ô, pastor, Aqui, oi. só, eu vou fazer um comentário aqui que eu acho que é até engraçado. A gente, antigamente, nas igrejas mais simples, sabe qual era o motivo de maior oferta? Quando você fazia aniversário, ia doar flor para a igreja. Que era aquela flor, né? Vou doar as flores para a igreja. Então, era o motivo da sua oferta maior, assim. Porque você estava completando o aniversário e as flores eram o motivo de oferta a mais. Era como se fosse um presente que você estaria dando para a igreja, para Deus ali naquele momento. Olha só. Oferta de flor. Bom, e deve motivar nossas ofertas, levar nossas ofertas, tem que ser o amor a Cristo, né? Reconhecer as bênçãos de Deus, reconhecer que Ele é o doador de tudo, que Ele é bondoso e que tudo que nós temos vem das suas mãos, né? Hipertexto aqui, a palavra não poderia ser outra, acho que ela vai, quem sabe, descrever muito bem aqui a atitude de Caim. A palavra-chave é rebelião. Revolta, né? E contra aquilo que Deus orientou. E eu queria que eu vi aqui. Queria começar aqui pela Ágata. Qual foi o texto que você escolheu? Qual é a palavra que você queria agregar aqui em nossa rede semântica e aumentar o nosso conceito sobre esse tema tão triste, né? Mas que tem consequências tão terríveis. Eu escolhi João 6,37. Ela não tem exatamente uma palavra assim que represente rebelião. Sim. Mas eu vou pegar o conceito que eu captei aqui, tá? Então fala, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então eu acredito que rebelião tem que ver também com um movimento. De não querer voltar, né? Tem que ver com um movimento. Interessante, né? Porque a rebelião, embora seja um ato assim drástico, contrário a Deus, né? E quando mantido leva a um afastamento profundo, né? É curioso, né? Como a intenção de Deus é que por mais que a gente vá distante, por mais que a gente cometa um pecado terrível, matar um próprio irmão, é possível voltar, né? E quem vai, o Senhor não vai rejeitar. Fantástico, muito bom. E agora eu queria ouvir agora o Michel, qual foi o texto que você escolheu aí, qual é a palavra que você queria agregar aqui na nossa rede semântica? Pastor, eu escolhi Hebreus 11:4, um verso até grande aqui que diz assim, com muita teologia aqui embutida, né? Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Que louco. Tanto é que estamos falando dele agora. Morto ainda fala. Da sua fidelidade. Mas a palavra que eu escolhi para ser aqui para a rede semântica é a palavra justo. Porque, para mim, o sacrifício que Abel ofereceu, ele representa justamente essa questão da justificação, né? Caim, ele representa os que acham que podem ser justificados pelas obras. Suas próprias obras. O que eu dou, o fruto do meu esforço. Eu plantei, eu reguei e eu estou oferecendo. É algo meu. Abel ofereceu algo que ele não fez. Né? Porque foi Deus que fez o cordeirinho crescer. Foi Deus que fez o pelo do cordeirinho crescer na pele dele. Foi Deus quem entregou Jesus e derramou sangue por nós. Então nós não temos nenhum mérito nesse processo. E Abel, ele representa aqueles que são justificados pela fé, em oposição aos que acham que pode ser pelas obras. Sensacional. Tem uma pergunta aqui fantástica, viu, gente? Falando de oferta aqui e tal, diz que Abel foi justificado porque creu na oferta que Jesus se tornaria por nós, né? Num futuro um pouco mais distante da sua realidade ali. Mas tem uma pergunta aqui muito legal. As ofertas devem ser dadas de acordo com o nosso coração, o coração do doador, ou de acordo com a prescrição de Deus? E Caim não. Caim, de forma muito clara, né, distingue isso, né? Ele fez isso conforme a prescrição de Deus. Porque sabia o que aquela oferta representava. Abel, perdão. Já Caim... Nossa, mudou. Caim se arrependeu. É o anti-herói, né? É a fama do anti-herói aí, ó. Já Caim não, né? Caim, ele tinha esse princípio no coração, de dar o que ele achava que tinha que dar, né? Porque, quem sabe, rejeitava, né? De forma clara o que Deus tinha para oferecer para ele, seu sacrifício. E você, Aliane, qual é aí a sua palavra e qual o texto que você escolheu? Olha, é rebelião, mas assim, eu acho, aqui tá falando, né, mas eu escolhi Provérbios 3:9, que fala, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Poderia falar de rebeldia, né, o pessoal rebelde não cumpriu aquilo que Deus falou para que ele fosse, que deveria ser feito, né,
Mas eu vou falar como fidelidade. Acho que a gente fiel é muito difícil, talvez, a gente ter essa fidelidade. Muito difícil não. Quando a gente tem um relacionamento que a gente sabe quem é nosso Criador, é muito fácil, é automático a gente fazer isso, porque é nosso dia a dia. Então a gente vai fazer aquilo com amor. Mas quando não é, a gente vai procurar 1000 desculpas, 1000 propósitos pra gente não fazer aquilo e vai se tornar um belo de um rebelde. Uhum. Bom, como é desafiador, né? A gente tem 2 modelos aqui muito claros, né? A gente percebe um aqui fazendo o que Deus pede, outro decidindo fazer o que o seu coração pede. A gente percebe que nessas 2 formas de adorar a Deus, a gente percebe em que grupo a gente pode e deve se encaixar. E somos livres para escolher, né? Fazer parte daquele grupo que vai ser fiel a Deus, fiel à sua palavra, seguindo os seus passos, sua orientação. É claro que fazer o que o nosso coração pede vai nos colocar em um desses 2 grupos, né? Certamente não vai ser do que Deus gostaria que a gente estivesse, né? Do grupo daqueles que fazem a sua vontade, que decidem usar seu livre-arbítrio para escolher o que Deus pede, tendo consciência, né, de que nós somos livres para escolher, mas somos obrigados a colher aquilo que a gente planta, né? Cada um teve uma consequência aqui, né? E é interessante, né? Como Abel, ele se torna para nós um padrão, né? E a sua vida e a sua morte também, talvez até a sua morte, né? Falou muito mais do que a sua própria vida. Fala até hoje, né? Incrível. Vamos lá, eu queria concluir aqui, ou ir para o final aqui, eu queria que a Agatha nos ajudasse aqui na parte do compartilhe, a escolha contínua de Caim. Você percebe que há aqui uma sequência, né? Caim, ele começa ali com... Até a gente, na parte aqui de terça-feira, quarta-feira, a gente começou a especular como ele desenvolveu essa atitude até chegar a matar o próprio irmão. Mas como é que uma escolha de rebelião de forma contínua, aonde ela pode levar um ser humano rebelde que se afasta de Deus, Agatha? Pois é, essa questão do contínua, ele nos dá um entendimento de uma coisa gradativa, né? Uhum. Então, eu sempre digo assim, nada começa grande, né? A gente não se preocupa com as coisas muito evidentes, são as pequenas coisas que vão nos tornando muito diferentes, né? Nas pequenas atitudes. E assim, com certeza, Caim deve ter em algum momento adorado junto com seus pais da maneira correta, ofertado da maneira correta, né? Mas aqui eu achei, assim, muito forte o que a lição traz na quinta-feira, e eu já vou dizer que qualquer semelhança, né, é mera coincidência, mas diz aqui que é como se Caim dissesse assim, viu, vocês estão muito mente fechada. As coisas mudaram. Aqui ele fala assim, né? Acreditando que apenas mentes inferiores precisavam cumprir ainda os detalhes, né? Aparentemente insignificantes. Então, para ele, começa assim. É insignificante o jeito que Deus pede. Agatha, eu até notei aqui do lado. Não combinamos, né? Caim, para mim, foi o primeiro relativista pós-moderno da história. Foi o primeiro relativista. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, assim, a questionar realmente a palavra ali na sua essência. E é muito triste, eu acho que o pastor Fabrício tem enfatizado isso. Triste. Porque foram criados da mesma forma, ouviram a mesma história, né? Receberam a mesma informação. E reagiram de forma diferente. E reagiram completamente diferente. E aqui diz assim, né? Que Caim optou por uma maneira mais bela, higiênica e conveniente de adorar. Gente, isso aqui bateu pesado. Perfumado. Porque que acontece? Ele olhou e falou assim, gente, não é legal matar um bichinho. Então ele tinha assim, se você for ver, ele tinha justificativa. Matar um bicho inocente, o que eu vou fazer com isso? As plantas não, as plantas a gente vai comer mesmo, tá tranquilo, né? Aqui os frutos, mas eu vou pegar os frutos melhores. Então você percebe como que a gente tenta sempre dar uma explicação quando a gente quer fazer o que não é da vontade de Deus. A vontade de Deus era clara, sim, é nojento. Você vai ter, é horrível, é dramático, é trágico matar um bicho inocente. Mas é desse jeito, porque isso aqui... Isso é pecado causa, isso aqui precisa explicar um monte de coisa. Então ele queria o jeito assim, vamos dizer que ele estava gourmetizando o sacrifício, né? Não, vou fazer do meu jeito aqui. E assim, se você chegasse para ele e falasse assim, viu, não é desse jeito. Ele poderia dizer, não tem nada a ver com o que você está falando. Né? Deus é amor, ele vai aceitar do meu jeito também. E aqui... Isso nos diz muito sobre fidelidade. Deus tem um estilo de vida para o cristão. Ele tem um estilo de vida. Quando a gente tenta normatizar isso ao nosso próprio gosto, aqui a lição própria fala assim, ao fazer do seu jeito, ele ignorou o fato de que a adoração não deve ser oferecida de acordo com as preferências do doador. E hoje, né? Hoje o que a gente vê é exatamente isso. Uma adoração extremamente... O Leandro Carnal fala isso, né? Que hoje o evangelho precisava se converter, precisava do evangelho, porque outro dia saiu até uma capa de revista, né? O mercado da fé. É você customizar a fé.
Né? Então, não, a fé, eu tenho a minha verdade, eu tenho o meu contexto, eu tenho o meu jeito de pensar, a fé vai ser desse jeito. Por isso que hoje a gente tem tanta gente desigrejada, porque ela não quer norma, profissão de fé ou dogma. Ela quer assim, eu quero Deus. Aliás, nem Deus eu quero Jesus. Eu quero Deus pra mim. Eu quero Jesus brother e eu quero ele na minha vida. Fazer o que eu quiser também. Mas, assim, eu adoro do meu jeito. Gente, não funciona. Eu quero o meu Jesus, né? Eu quero o meu Jesus. Eu idealizei. E é um Jesus, como eu falei, a minha imagem e semelhança. E isso gera muito... A gente acha que tá ficando livre. Eu saí da bolha, eu tô não sei o quê. Não, você tá regredindo espiritualmente e chega um momento que isso pode levar você a um caminho muito ruim. E a gente pode dizer que Caim se deu bem? Não se deu bem também. Abel não se deu bem. Mas ele descansou em Cristo. Agora, ele não se deu bem também. Então, assim, eu faço um apelo, sabe, pro jovem. Não tenta adorar do seu jeito. Adora do jeito que Deus falou. E ainda assim você vai descobrir... Às vezes eu falo assim, se a gente se arriscasse a deixar Deus nos ensinar o que é o verdadeiro prazer, a nos ensinar o que realmente Ele quer pra nossa vida, a gente ia descobrir coisa muito incrível. Deixa Deus fazer isso com a gente. Vamos ter essa ousadia santa de falar, eu vou me jogar em Deus e vai ser do jeito dele. Esquece esse negócio da justificativa que é assim ou assado. Eu acho que é Spurgeon, né, que dizia, quanto antes você reconhece que você está na direção errada, mais inteligente você está ficando. Então, assim, e tem outro ditado popular, antes tarde do que mais tarde. Né? Eu vejo que Gênesis 4:7 é um apelo doloroso. Deus fala, viu, mas o pecado tá batendo na sua porta. Tem gente aí, tá te rondando. Dá tempo de você voltar atrás. Não deixa de dominar, hein? E isso é bonita essa palavra, quando ele fala assim, não, você consegue dominar. Então, em Cristo, a gente fica vendo, hoje a gente vê uma modinha de ver um Cristo, um Cristo muito bonzinho, que ele é meu exemplo, mas a gente esquece que ele é um Cristo que tem todo o poder no céu e da terra e que nos dá poder para dominar o pecado que nos assedia. Tá na hora da gente retomar essa palavra e dizer assim... Não submeter ao pecado. Não, porque há poder em Cristo. Cristo não é só um amiguinho, não. Cristo, ele é poderoso. Ele passou pelo nosso caminho antes, ele nos deu poder. Então, em Cristo, a gente consegue dominar o pecado que nos assedia. Mas a gente quer essa palavra? É uma palavra, né? Eu acho que em Cristo o pecado acaba correndo da gente. É isso aí, olha. E se fizer o que é certo, não seria aceito? Olha a pergunta de Deus para ele, né? Se você fizesse como eu te oriento, você seria feliz. Porque você está fugindo agora, correndo, culpado, longe de casa, da mãe. Viver agora aí com medo de onde você vai dormir, de alguém te matar. Por que viver assim? Se fizer o que é certo, certamente eu ia aceitar também. E você seria feliz, né? Interessante, né? Como essa postura de adoração a Deus, como Ele pede, sempre vai trazer consequências boas, né? De segurança de fazer o que Deus pede para cada um de nós, né? Deus não aceita a oferta de um orgulhoso, de alguém que quer fazer do seu próprio jeito, né? Cheio de incredulidade, aquele que oferta com base na obrigação ou por medo, né? Ou por algum tipo de outra motivação que não seja a que Deus orientou pra gente, né? Aquele que não se arrepende de seus pecados, a oferta dele não serve. E o Caim é o patrono daqueles que dizem assim, não existem verdades absolutas. E depois se perdem nos seus relativismos, né? Sem referencial, sem base sólida para edificar a sua vida, né? Ele é o cara que diz assim, olha, Deus falou desse jeito, mas eu vou descer nessa direção aqui. Eu queria ouvir de vocês agora, começando pelo Michel, aí, considerações finais aí e tal, sobre esses dois grupos, né? Porque Caim e Abel, eles nitidamente apresentam dois grupos que convivem até hoje, né? E vão existir até a volta de Jesus, né? Como pior hoje, né? E eles só se distinguem cada vez mais, né? Desde como foi daquele primeiro episódio lá. Eu queria que vocês tecessem os últimos comentários, começando aí pelo Michelson aí, como é que ele enxerga essa ideia já descrita na Bíblia, desses dois grupos que coexistiriam até a volta de Jesus. Isso aqui está na parte da lição que a gente intitulou de consenso, né? Que sempre é um texto de Ellen White, né? Portanto, é o texto inspirado que nos serve de consenso, né? Fecha, né? E aqui diz assim, Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o fim dos tempos. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado, a outra se arrisca a confiar em seus próprios méritos, né? Como já foi dito por aqui. Que risco, hein? É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem ser suas próprias obras, por suas próprias obras podem conseguir, né, a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro de Caim. Os dois grupos são esses, né? Aqueles que confiam na palavra, aqueles que se submetem, aqueles que mesmo nem sempre entendendo por que Deus pediu de tal jeito, mas eles confiam em Deus, se submetem, ainda que não entendam muitas vezes, e aqueles que vão se tornar independentes, e o conflito
ele começa por esse instinto de independência, não instinto, mas esse desejo de independência, né? Lúcifer no céu, ele inicia todo esse drama cósmico, esse grande conflito, porque ele quis ser independente, né? Do meu jeito, né? Eu vou ser objeto da adoração, enfim. Por que não pode ser do meu jeito? E o conflito se desenrola o tempo todo. Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, você percebe isso o tempo todo, né? E o desfecho do conflito também é isso, a adoração. E a adoração eu me submeto, eu aceito, eu me entrego, eu sei que Deus tem o melhor caminho para mim. Por outro lado, é o oposto da justificação pela fé, né? Do meu jeito. Pelas obras. Então o âmago do conflito é dependência ou independência. Caim representa os que querem ser independentes e quebram a cara. Alguns vão quebrar a cara para sempre, ou seja, não vão nem ter mais cara para quebrar, porque vão deixar de existir. E Abel representa aqueles que são dependentes, e por isso vão existir para sempre. Porque reconhecem que ser dependente do Pai, de Deus, o Criador, é a melhor decisão que você pode tomar na vida. É isso aí. E a Helene, considerações finais aí, últimas palavras aí, ou o que você queria dizer para os jovens aí que estão acompanhando? Eu sei que nós somos privilegiados, né? Porque a gente já tem um manual, a gente já tem histórias do que aconteceu, a gente não está dando mais tiro no escuro, como que vai ser ou não. Nós temos aqui exemplos. E eu quero fazer parte de um grupo só, né? De um grupo que vai estar ao lado de Deus, que vai subir, e eu não quero ficar aqui. E eu acho que o jovem também tem que ser isso, tem que tomar essa decisão, de você seguir ao lado realmente do certo, do que tem que ser feito. E não das modinhas, não dos momentos que tem, das rebeldias que tem. A gente tem que deixar isso de lado. Tem que fazer com que o nosso relacionamento seja um relacionamento verdadeiro ao lado de Deus. Então, Caim, Abel representa esse grupo, né? As pessoas querem ter esse tipo de relacionamento. Eu quero ter esse relacionamento ao lado de Deus, com toda certeza, e espero que nossos jovens tenham tempo hábil também para isso. Como o pastor falou, não vai ter mais cara. Então, não sejam esse jovem que vai depender, vai esperar acontecer isso para você voltar. Ou que você está dentro ainda, que você tenha que tomar uma decisão. Que você tenha que realmente se converter e de entender realmente qual que é a decisão ao lado do nosso Deus. Ok. E aí, Agatha, considerações finais, recados aí para nossos jovens, para a gente terminar aqui. Eu acho que a primeira... Caiu, levanta. É assim. Volta para Deus, né? Caiu, levantou. E volta a fazer como ele te orientou, né? E com humildade, né? Aqui eu estava lendo, é bem triste mesmo, porque Abel também apelou ao coração do irmão. Irmão, é assim que faz. Ah, não, mas eu sou mais velho que você, eu que sei. Então, só foi aumentando. Cada negativa que você vai dando, vai fortalecendo o seu pensamento, de rebeldia, o seu posicionamento. Então, a gente acaba, às vezes, eu até falar, essa polarização toda que a gente vê, não é exatamente do fato em si, mas a pessoa ela se agarra à própria opinião. Não faz isso, não. Se humilha, baixa a cabeça, porque a gente humilhado na mão de Deus, gente, é a melhor coisa que tem. É melhor que Deus nos humilhe, que a gente se humilhe para Ele, do que a gente ser humilhado na mão de Satanás. Então, assim, aqui diz que Caim achava que era sinal de fraqueza fazer exatamente como Deus falou. Ele achava que tinha que fazer do jeito dele, ele tinha que incrementar. Gente, né, coloque-se no seu lugar, você não tem que incrementar nada do que Deus falou, não. Então, eu faço meu apelo que a gente preste a Deus a adoração que Ele pede. E se caiu, gente, levanta. Quanto antes a gente voltar atrás, mais fácil a gente chega perto do destino que Deus colocou, né? Amém. Destinou para nós, né? Amém. O destino que Deus tem para nós. Obrigado, gente. Aliane, tá vendo? Ora pra gente, por favor. Ora, sim. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença para te pedir que o Senhor coloque no nosso coração a verdadeira vontade de ser um adorador, a verdadeira vontade de fazer a sua vontade na nossa vida, e que nós possamos reconhecer, nós possamos cair, nós possamos levantar, mas que nós possamos estar ao seu lado cada dia mais. Nos ajude a cada jovem nosso a escolher o caminho certo, que é estar ao seu lado. Abençoe a cada família aqui representada, a cada um que está vendo esse podcast. Tudo isso eu te peço, te agradeço por Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Bom, nossa gratidão aqui mais uma vez aqui a vocês. Obrigado, Aliane, aí pela oração, pela companhia, por ter deixado o trabalho para vir aqui para participar do podcast. Coisa boa. Muito obrigado. Privilégio estar aqui. Esforço. A vocês também aí pelo esforço todo de se deslocar com a família, fazer os arranjos no trabalho. A gente foi muito abençoado. Não tenho dúvida que vai abençoar muita gente também, motivar mais ainda, né? Ver tão perto aqueles que ajudam a gente poder estudar melhor a Bíblia, compreender e escolher, né? Escolher estar lá de Cristo, fazer parte desse grupo aí representado por Abel. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Ok, obrigado, gente. Eu também quero desafiar você aí. Aproveitar o material da lição na sexta-feira, que tá ótimo, gente. O tema daqui da lição do PG Jovem, Adidas e Puma. Tá muito top, hein? Tem muito a ver com o tema da semana aí. Só num contexto mais relacional, eu sei que você vai ser muito bem abençoado. Reúne a sua galera, se relacione, coma junto, sirva a sua comunidade e sábado pela manhã vai pra Bíblia. Cognitivo,
doutrina, vai para a Bíblia e fortaleça a sua fé e decida de que lado você quer estar, tá bom? Queremos também mais uma vez agradecer você, já que nos acompanha, compartilhe esse conteúdo, não só acompanhe nas redes sociais, mas também aí no nosso canal do YouTube, e faça com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo em áudio e em vídeo, como você achar melhor. Estamos apenas começando nossa temporada, nosso segundo episódio, vem muita coisa boa aí pela frente e esperamos que esse material continue ajudando você a fortalecer a sua fé, de ser aí para Deus um verdadeiro adorador, tá bom? Que Deus abençoe, nos vemos em breve aí, até o nosso próximo episódio. Até mais, tchau!